Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre dois resultados que são o teorema de Schur e o teorema de Cayley-Hamilton. O teorema de Schur nos diz quando que um operador linear pode ser representado por uma matriz triangular. Ele não é um resultado essencial para o que a gente vai fazer no restante do curso, mas eu vou usar ele para ilustrar técnicas de demonstração de propriedades de transformações lineares. Eu vou ilustrar duas técnicas importantes para lidar com transformações lineares, que é a indução sobre a imagem e a indução sobre o quociente. Aí depois eu vou falar sobre o teorema de Cayley-Hamilton. O teorema de Cayley-Hamilton, sim, esse é um resultado que nós vamos usar no que se segue. E ele tem um enunciado muito simples, ele diz que o polinômio característico anula a transformação linear. Então ele estabelece uma conexão entre os polinômios e as transformações lineares, uma conexão extremamente importante e frutífera, como a gente vai ver. Então vamos lá? Bom, eu vou começar falando sobre o teorema de Schur. Então eu começo definindo para vocês o que é uma transformação triangularizável, né? Então, dado V um espaço vetorial de dimensão finita, tem uma transformação linear, na verdade um operador linear, nós dizemos que a transformação é triangularizável superior se existe uma base no qual essa transformação é representada por uma matriz triangular superior, ou seja, uma matriz que todos os termos abaixo da diagonal são zero. Nós dizemos que T é triangularizável estritamente superior se houver uma base no qual é representada por uma matriz triangular estritamente superior, ou seja, uma matriz que os termos abaixo e na diagonal são zero. Então aqui uma representação gráfica de como são a cara dessas transformações, né? Por uma matriz triangular superior, os termos abaixo dos diagonais são todos zero, né? Os termos aqui são todos zero. Para uma triangular estritamente superior, os termos abaixo da diagonal e na diagonal são todos zeros. Okay? Tem uma proposição muito simples de dizer quando que a matriz, numa certa base, é uma matriz triangular, né? Então, nós temos a seguinte equivalência, né? A matriz de T numa certa base é triangular superior, ou para essa base, T de VK pode ser expresso com os vetores que vão de V1 até VK, ok? Eu não estou usando para expressar T de VK vetores que estão na base com índices maiores do que K. Okay? Essa caracterização é bastante simples, é um bom exercício para vocês fazerem. Ok. Então, o que me diz o teorema de Schur? O teorema de Schur me diz o seguinte: ele me dá uma caracterização de quais são as transformações lineares que são triangularizáveis. Tá? Bom, então você já vê de novo um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo, T de V uma transformação linear. Então, essa transformação vai ser triangularizável se e somente se seu polinômio característico for um produto de fatores lineares. Tá? Então, em particular, né, no caso que a gente tiver num corpo algebricamente fechado, todo operador linear vai ser triangularizável. Ok? Bom, como eu falei para vocês, eu vou usar esse teorema para ilustrar duas técnicas de demonstração sobre transformações lineares. A primeira técnica que eu vou usar é uma técnica um pouquinho mais simples, que é indução sobre a imagem. Tá? Então, essa é uma técnica muito comum para provar propriedades de transformações lineares, inclusive para provar formas canônicas, né, como o teorema de Schur é uma dessas formas. Ok. Então, nós vamos fazer a demonstração sobre a dimensão sobre a indução sobre a dimensão de V. O caso que a dimensão de V é 1, não há nada a provar, a matriz é um escalar e ela está na forma triangular superior. Tá? Então vamos pegar o caso geral. Para o caso geral, eu vou supor um alto vetor, V pertencente a V, e um alto valor lambda associado. Isso acontece, esse alto valor existe, porque eu estou supondo que o polinômio característico se fatora como produto de termos lineares. E eu vou definir um espaço U, que é a imagem de T menos lambda I. Então,
fundamental aqui que eu vou fazer indução olhando para esse espaço aqui, ok? É fácil de ver, né, que esse espaço U é um espaço invariante, tá? E por ser um espaço invariante com dimensão de U menor que dimensão de V, eu vou poder considerar T restrito a U, ok? Bom, então olhando para T restrito a U, eu vou ter uma transformação de um espaço de dimensão menor para um espaço de dimensão menor. Então eu posso usar a hipótese indutiva, tá? Então por hipótese indutiva, existe uma base, U1 até o M, né, de U, no qual o operador restrito a U é representado por uma matriz triangular superior. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou estender esse conjunto a uma base de V. Então, além de pegar os vetores 1 até o M, eu vou botar vetores V1 até Vn. Tá? Esses vetores que eu coloquei aqui, né, na verdade, todos eles estão no kernel. Né? Todos eles são autovetores de T. Né? Autovetores associados ao alto valor lambda. Bom, feito essa observação, agora eu vou olhar o que acontece quando eu calculo T de V. VK aqui, né? O T de VK, eu vou poder escrever ele como T menos lambda I de VK mais lambda VK. Eu só estou somando e subtraindo a mesma coisa, velho truque de somar e subtrair a mesma coisa. Tá? Agora, essa coisa aqui, né, T menos lambda I de VK, eu consigo expressar isso daqui, né, em função de 1 até o M. Enquanto lambda VK, eu consigo expressar com vetores que só vão até VK. Pronto. Então eu provei que eu consigo expressar esse vetor em função de vetores que aparecem antes na base ordenada que eu estava considerando. Isso daí me dá o teorema de Schur. Então aqui eu fiz uma demonstração por indução sobre a imagem. Tá? Ok. Então agora eu vou fazer uma outra demonstração usando espaço quociente. Né? Então, na verdade, o que eu vou fazer é quocientar pelo espaço e fazer indução usando o espaço quociente. Tá? Para isso, eu vou precisar de uma proposição. Essa proposição também está como exercício para vocês. Tá? Que imagina que eu tenha W, um subespaço de V, que é invariante para uma transformação linear. Então, T induz uma aplicação linear do espaço quociente, V sobre W em V sobre W, definida por T de V mais W é T de V mais W. Então, essa daqui é a aplicação no quociente. Tá? E é também importante observar que para essa transformação o polinômio mínimo de T barra divide o polinômio mínimo de T. Okay? Então, isso aqui é um exercício, eu deixo para vocês pensarem. E eu vou usar esse fato para fazer uma demonstração por quociente. Ok? Então, tá? Aqui eu vou fazer a ida e a volta, eu vou provar a equivalência. Né? Ali eu só provei a ida porque a volta era fácil, aqui eu vou provar a volta, que vai funcionar para os dois casos também. Né? Então, se a matriz é triangular superior, com entradas nas diagonais D1 até Dn, obviamente o polinômio característico dessa matriz vai ser x menos D1 até x menos Dn. É só calcular o determinante, eu só tenho... Quando a matriz é triangular superior, o determinante é o produto dos termos da diagonal. Ok? Bom, essa demonstração vale tanto aqui quanto lá, não estou usando nada, era bem direta. Tá? Agora eu vou provar a recíproca, que é onde está o osso da coisa. Né? Então a gente vai fazer a demonstração de novo por indução sobre a dimensão de V. Tá? Eu vou considerar o polinômio característico. Aqui eu estou supondo que ele se fatora com produto de termos lineares. Então um desses termos aqui vai ser o alto valor de T. Tá? Eu vou escolher um autovetor associado e vou chamar de V1 o espaço gerado por esse autovetor. E aí, em vez de eu olhar para a imagem, eu vou olhar para o quociente. Tá? Eu vou olhar para V barra, que é V quociente por V1. Tá? Essas são as duas técnicas fundamentais para provar propriedades de operadores lineares. Eu estou ilustrando as duas aqui para vocês, talvez num dos teoremas mais simples de provar. Tá? Eu estou ilustrando a técnica num lugar onde é muito fácil de provar as coisas. Bom, de novo, né, eu vou olhar
para um operador restrito. Lá eu estava olhando para o operador imagem, aqui eu vou olhar para o operador no espaço quociente, né? Que, pelo exercício que eu deixei para vocês, esse operador, eu vou conseguir induzir um operador de V barra em V barra, tá? O polinômio minimal desse vai dividir o polinômio minimal do outro, mas o polinômio minimal do outro é fácil de calcular também. Com um pouquinho de pensamento você vê que o polinômio característico de T barra vai ser da forma x menos D2, produto até x menos dn. Ok? Bom. Bom. Feito essas observações, né, e pelo fato de nós estarmos em V barra, um espaço que tem dimensão n-1, porque eu quocientei por um espaço de dimensão 1, né, para V barra eu posso usar a hipótese indutiva e encontrar uma base que é formada pelos vetores V2 barra até Vn, tá? E nessa base, o operador T barra, restrito à base B barra, vai ser uma matriz D triangular superior, ok? Só por hipótese indutiva. Bom, eu estou estudando o fato, na verdade, no espaço quociente, mas não é onde eu quero estar, né? Eu quero agora levantar esse resultado do quociente para o espaço total. Para fazer isso, eu vou pegar vetores que se projetam naquela base. Vou pegar vetores VI, tais que π de VI é VI barra, né? Para I igual a 1 até 2, e vou pegar o V1 como sendo o alto vetor que a gente estava considerando lá atrás no início, tá? E vou considerar a base formada pelos vetores V1, que é alto vetor, V2 até Vn, que se projetam sobre V2 barra até Vn barra. Tá? É fácil de observar que T barra de V1 barra, né, por definição de T barra, isso daí é um T de V1 mais o subespaço V1. Okay? Então isso aqui é fundamental para a gente. Lendo isso aqui ao contrário, né, na verdade, eu vou conseguir expressar o T de V1 como T barra de V1 mais alguma coisa que está em V1. Tá? Então, dessa forma aqui, na hora que eu expresso os vetores como coluna, né, eu vou ter aqui para o V1, T de V1 vai ser D1V1, né, porque ele é um alto vetor, né, e aí eu vou conseguir expressar isso aqui como D, onde D é a matriz em bloco que eu encontrei no T barra, e uma matriz C, que é dado pelo fato de eu passar esse V1 para cá. Então, os vetores T de VK, eu vou poder expressar ele como a matriz D de T de VK mais alguma coisa que está no subespaço que eu quocientei. Ok? Bom, dessa forma eu provei de novo o teorema de Schur. Ok. Então, antes de eu seguir, eu só quero fazer uma observação muito trivial, mas eu tenho que fazer essa observação em algum lugar. Então, eu coloquei aqui, não sei se é o melhor lugar para fazer ela, mas ela me diz que se eu tenho um alto valor lambda, né, associado a um alto vetor V, e eu tenho um polinômio, então quando eu calculo o polinômio dessa transformação calculado em V, isso aí dá P de lambda V. E se P de lambda for diferente de zero, né, então P de T de V vai ser diferente de zero. Tá? Então isso aqui me permite relacionar os autovalores de T e de P de T. Tá? É uma observação muito fácil, nada demais. 2 linhas, está demonstrado nas notas, se vocês quiserem ver também. Bom, feita essa observação, então agora sim nós vamos provar o teorema de Cayley-Hamilton. O teorema de Cayley-Hamilton tem um enunciado extremamente simples. Ele me diz que se eu estou no espaço vetorial de dimensão finita e eu tenho um operador linear, então o polinômio característico anula a transformação. Esse fato é extremamente simples, ele só me diz que calcular o polinômio característico na transformação da zero, na verdade, tem consequências muito profundas para toda a teoria da estrutura de operadores e transformações lineares. Tá? Como eu já falei no vídeo anterior para vocês, nós vamos estudar as transformações lineares estudando a ação dos polinômios nas transformações lineares. Tá? É essa relação entre os polinômios e as transformações lineares, né? Na verdade eu tenho um módulo dos polinômios sobre a I. O espaço vetorial é um módulo sobre os polinômios. É essa relação entre vetores e polinômios que vai permitir a gente provar os teoremas estruturais para transformações lineares. E uma das coisas que a gente vai precisar é entender
que a gente vai precisar e vai usar frequentemente é provar que o polinômio minimal divide o polinômio característico. Tá? Na verdade, é isso que esse fato aqui vai garantir para a gente, dentre outras coisas. Né? Isso aí garante para a gente porque o polinômio minimal é o gerador do ideal dos polinômios que anulam a transformação. Como o polinômio característico anula as transformações, né? E eu tenho que os polinômios são um anel de ideais principais, né? O gerador do ideal divide, é único e divide todos os elementos desse ideal. Né? Então, dessa forma, a gente vai ter como consequência que o polinômio minimal divide o polinômio característico. Bom, eu vou provar esse fato. Tem algumas demonstrações desse fato. Se você supor que o corpo é algebricamente fechado, você tem demonstrações relativamente fáceis. Mas demonstração para o caso onde você não coloca a hipótese que o corpo é algebricamente fechado, a demonstração mais fácil que tem é essa demonstração que eu estou apresentando aqui para vocês, pelo menos a mais fácil que eu conheço. E ela usa quase nada, ela usa uma propriedade que é a caracterização das inversas de matrizes através de determinante. Tá? Então, o fato que eu vou usar para vocês é o seguinte. Esse fato está na parte de determinante. Ele me diz que A vezes a matriz de cofatores, a transposta da matriz de cofatores é o determinante de A vezes a identidade. Né? Ou, se você preferir, a inversa de A é a matriz de cofatores transposto dividido pelo determinante de A. Então, essa caracterização da inversa é o fato que nós vamos usar para provar esse resultado. Então, esse resultado, a demonstração dele é feia. É feia porque, no fundo, o que eu vou fazer é uma conta. Tá? Não há ideia. Eu vou usar essa caracterização da inversa para calcular o polinômio característico e ver que está tudo certo. Bom, então vamos lá. Beleza, então, seja a matriz de T numa certa base, não importa aqui, porque eu estou falando do polinômio característico, isso não depende da base que eu escolher. E eu vou pegar o polinômio característico, né, e vou supor que ele é um polinômio da forma A0, A1 de x até a n de xn. Tá? E aí eu vou considerar a matriz adjunta da matriz A menos xi. Veja, A menos xi não é bem uma matriz, né? É uma matriz de polinômios, porque as entradas da diagonal delas são polinômios. E o que eu vou fazer é considerar a matriz adjunta. Aqui é importante dizer, o que eu estou chamando de matriz adjunta, né? Há muitas coisas que são chamadas de matriz adjunta em álgebra linear. Mas nesse caso, o que eu estou chamando de matriz adjunta é a transposta da matriz de cofator. Então eu vou considerar a transposta da matriz de cofator, e como A menos xi é uma matriz de polinômios, essa matriz também é uma matriz de polinômio. Então eu vou escrever ela como B e J de x, porque cada coeficiente pode ser um polinômio. Ok? Bom, mas é importante a gente tentar ter ideia de qual é a dimensão, qual é o grau desses polinômios, né? Como B e J são os cofatores da matriz A menos xi, né, e o cofator só envolve determinante de submatrizes, né? N menos 1 por N menos 1, o polinômio B e J tem grau no máximo N menos 1. Então, cada entrada dessa matriz aqui, cada B e J, eu vou poder escrever ele como um polinômio de grau no máximo N menos 1. Ok? Bom, eu posso juntar tudo isso e escrever, na verdade, a matriz B de x como um polinômio, né? Do tipo, uma matriz B0 mais um B1 de x mais Bn menos 1 de x elevado a n menos 1. Eu só estou colocando os coeficientes lineares numa matriz, os coeficientes que envolvem x numa outra matriz, os que envolvem x ao quadrado numa outra matriz, e estou escrevendo essa matriz polinomial, que é B de x, como um polinômio em x de verdade. Ok? Beleza, só para a gente ter claro isso. Agora, eu vou usar aquela igualdade que a gente tem lá desde o começo, né? Que A menos xi vezes a adjunta de A menos xi, isso aí é o determinante de A menos xi vezes 1. Ok? E agora eu vou observar, na verdade, que a adjunta de A menos xi, né, que é um fato importante para nós, né? Isso daqui, eu estou representando ele por uma matriz B de x. Né? Foi isso que eu fiz ali atrás. Bom, então, dessa maneira eu consigo escrever determinante de A menos xi
como sendo A menos xi vezes uma matriz B de x. Onde essa matriz B de x tem essa cara aqui. Eu vou escrever isso. A menos xi vezes aquela cara da matriz B de x. Eu vou conseguir escrever isso daqui como o polinômio característico, né? Vamos observar também que isso aqui é o polinômio característico. Né? Então, isso aqui é o polinômio característico, que eu estou supondo que tem uma forma assim. Ok? E agora eu tenho uma equação polinomial em x. Para que isso aí seja igual, eu tenho que resolver para cada coeficiente de x e igualar os coeficientes de grau n menos 1, de grau n menos 2 e tudo demais. Fazendo isso, tá? É um trabalho braçal, não é nada complicado, mas é braçal. Eu vou ter que Bn-1 vai ser AN vezes 1. A Bn-1 menos Bn-2 vai ser AN-1 vezes a identidade. A B1 menos B0 vai ser A1 vezes a identidade. A B0 vai ser A0 vezes a identidade. Ok? E aí o que eu vou fazer é multiplicar. Isso aqui são várias equações. Eu vou multiplicar a primeira por AN, a segunda por AN-1, por A e por 1, pela identidade. Aqui. Quando eu multiplicar isso aí, eu vou obter o seguinte, né? Eu vou multiplicar isso aqui por AN, eu vou ficar com AN, BN menos 1, isso vai ser expresso como AN, A elevado a N. Ok? Então essa primeira é multiplicada por AN. A segunda eu vou multiplicar por AN menos 1, então aqui vai ficar AN menos AN menos 1, BN menos 2, vai ser igual a AN menos 1, AN menos 1, potência aí. E assim por diante. Tá. Agora é simples, eu somo as equações assim. Tá? E eu observo, e é só observar que eu tenho uma soma telescópica. Né? Aqui, aqui eu tenho AN, BN menos 1. Aqui eu tenho AN, BN menos 1 com sinal trocado. Aqui, assim por diante. Né? Aqui eu vou ter, lá no final, menos AB0. Aqui eu vou ter AB0. Na hora que eu somar tudo isso, esses termos vão todos desaparecer, tá? Então de um lado vai ficar 0, tá? E do outro eu vou ter A elevado a N, AN menos 1, A elevado a N menos 1, isso daí é exatamente o polinômio característico calculado em A. Ok? Provei o teorema de Cayley-Hamilton. A demonstração dele é bastante direta, é uma conta mesmo, tá? Tem que ser organizado, mas essa demonstração funciona para qualquer característica. Ela não é a mais elegante, mas ela funciona para qualquer corpo, então por isso que eu queria fazer ela com vocês. Ok? Vocês podem dar uma olhada nos outros livros por aí, vocês vão achar algumas demonstrações um pouco mais fáceis quando você está num corpo algebricamente fechado. Beleza, então como eu falei para vocês, uma das grandes consequências desse resultado é que o polinômio minimal divide o polinômio característico. Porque o polinômio minimal é o gerador dos polinômios que se anulam. E o polinômio característico está nesse ideal e eu estou num anel de ideais principais. Então, beleza, esse é um fato extremamente importante. Eu vou precisar da recíproca, mais ou menos, desse fato. Uma recíproca. Eu não posso ter uma recíproca, eu não posso ter que o polinômio característico divide o polinômio minimal, porque, em geral, o grau do polinômio característico é maior que o grau do polinômio minimal, então não tem como dividir. Mas a gente consegue provar que ele divide uma potência, na verdade, uma potência bem específica. Ele divide o polinômio minimal de t elevado a n, onde n é a dimensão do espaço vetorial. Então, eu consigo ter minimal divide característico, característico divide minimal elevado a n, onde n é a dimensão do espaço vetorial. Tá? Isso daí vai me implicar que, na verdade, eles têm os mesmos fatores. Tá? Não só o que difere o polinômio característico do polinômio minimal são as potências dos fatores. Os fatores são os mesmos. Ok? A demonstração, de novo, para funcionar para qualquer característica, ela depende fortemente das propriedades de determinante. Tá? Por isso que eu falei de determinante antes para vocês. Tá? É nesse lugar que eu estou usando as propriedades de determinante de maneira substancial. Ok, então vamos lá, vamos fazer a demonstração. A demonstração, polinômio característico, a determinante de xi menos m, polinômio minimal, eu estou supondo que ele é da forma k, xk, e aí eu vou calcular o minimal de xi. Então é isso aqui que eu quero calcular, o minimal de xi, o minimal de t calculado em xi, e aí eu vou observar que eu posso subtrair o minimal de t calculado em m, porque isso aqui é zero. Tá? Então não alterei nada. Tá?
O minimal de t de xi, eu vou poder expressar ele como ak xk vezes i, né, usando a expressão do minimal que eu escrevi ali atrás, e do minimal de m eu vou poder fazer a mesma coisa, escrever ele como ak elevado a mk. Ok? Soma de 0 até d. Uma das coisas importantes que eu vou observar aqui, né, é que quando está em zero, isso aqui é identidade menos identidade, isso aqui dá zero, soma e desaparece, esse termo. Então eu não preciso considerar o termo k igual a zero. Eu posso começar o somatório em k igual a 1, porque o primeiro termo é zero. Ok? Tá? E aí o que eu vou fazer com vocês é observar que esse polinômio aqui eu consigo fatorar. Ele é divisível por xi menos m. Ok? Como que eu provo que ele é divisível por xi menos m? Eu mostro para vocês a fatoração. A fatoração está aqui. Tá? Então, se você expandir isso daqui e usar uma soma telescópica, você chega nisso daqui. Ok? Bom, mas esse termo que apareceu aqui eu vou chamar de b. Eu não tenho o que pensar. Chamo ele de b. Então, eu acabei de mostrar que o polinômio minimal de t calculado em xi é xi menos m vezes uma matriz polinomial b. Ok? Tá? Onde b é dessa forma, mas eu nunca vou usar a forma de b. Tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer? Então, eu vou calcular o determinante, porque é isso que eu quero calcular. Tá? E eu vou observar que o polinômio minimal de t elevado a n, isso aqui é o determinante de t elevado a n vezes o determinante da identidade. Porque o determinante da identidade, isso aqui é simplesmente 1. Eu multipliquei por 1. Tá? Só que aí o que eu vou fazer é passar isso aqui para dentro, multiplicando os elementos dessa matriz aqui, botando ele como uma diagonal de entradas mt de x. Só que como eu estou multiplicando n linhas ou n colunas, dependendo de como você queira pensar, o determinante fica multiplicado por mt elevado a n. Então isso aqui vai dar exatamente o determinante de mt de xi. Tá, mas mt de xi, eu acabei de encontrar no slide anterior uma expressão para ele fatorada como determinante de xi menos m vezes uma matriz polinomial b. Ok? Mas o determinante disso aqui vai ser o determinante do primeiro vezes o determinante do segundo. E o determinante do primeiro é exatamente o polinômio característico. E assim nós acabamos de provar que mt elevado a n é da forma polinômio característico de t vezes uma matriz b, que era o que eu queria provar. Ok? Como corolário disso daí, nós temos o seguinte fato que é extremamente importante. O polinômio minimal e o polinômio característico têm os mesmos fatores lineares. Okay? Isso vai ter consequências importantes lá para frente. Tá? Eles podem diferir das potências que aparecem desses fatores lineares, mas não posso remover um fator linear desses polinômios aí. Ok? Bom, então antes de terminar, eu gostaria de definir o autoespaço generalizado associado a um polinômio. Tá? Então, seja T uma transformação linear, e seja P de T o polinômio característico de T. Esse polinômio característico aqui, independente da característica do corpo, eu consigo fatorá-lo como um produto de fatores irredutíveis, né, com decomposição em primos, essencialmente. Se o corpo fosse algebricamente fechado, os primos seriam lineares, mas aqui não precisam ser lineares. Tá? E a partir daí a gente define o autoespaço generalizado associado ao polinômio PI, né, onde PI é um desses fatores irredutíveis aqui, como conjunto de todos os vetores para os quais ou esse polinômio anula esse vetor, né, o polinômio PI de T anula esse vetor, ou uma potência PI de T elevado a K anula esse vetor. Tá? Então, o autoespaço generalizado você pega os fatores irredutíveis aqui, uma potência dos fatores irredutíveis tem que matar o vetor. O conjunto dos vetores para os quais essa potência do polinômio irredutível calculada em V dá zero é chamado de autoespaço generalizado associado ao polinômio T. É importante a gente fazer uma pequena observaçãozinha, né, que para um argumento de cadeia ascendente, eu tenho que o zero está contido dentro do kernel de pi de t elevado a 1, que está contido dentro do kernel de pi de t elevado ao quadrado, que está contido dentro do kernel de pi de t elevado a k. Né? Então, cada vez que eu considero potências maiores, né,
no máximo eu estou matando mais coisas. Isso daí me dá uma cadeia ascendente, e se o espaço for de dimensão finita, toda a cadeia ascendente estabiliza, né? Então, a partir de um certo ponto, eu tenho que o kernel de PI de T de DI vai ser igual ao kernel de PI de T de DI mais 1, né? O lugar, né, o primeiro número natural onde essa cadeia se estabiliza é chamado de índice. Índice do quê? Índice do alto espaço generalizado associado ao polinômio PI. Ok? Era isso que eu queria falar nesse vídeo com vocês. Fiquem bem.